Boa noite, irmãos. Na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos alegramos de estarmos aqui nessa igreja mais uma vez para trazermos a palavra do Senhor, para adorarmos com os irmãos. Confesso que sempre que adentramos a esse espaço, nosso coração pulsa mais forte. Temos vários motivos para isso, mas é sempre uma alegria estarmos compartilhando com os irmãos um momento de culto. Quero agradecer a minha Marilene que nos fez o convite, foi portadora do convite, e agradecer também a iniciar dessa igreja por ter nos convidado, ter lembrado o nosso nome para juntos estarmos adorando o Senhor e refletindo um pouco na existência da iniciar na vida dessa igreja e na vida da comunidade que convive e que passa por essa igreja a cada dia. Eu agradeço a Deus a oportunidade e digo que, como o pastor Elias falou, nasci aqui nessa igreja. Minha mãe foi presidente da NCA durante alguns anos. Eu fui quase sócio da NCA, só não fui porque tinha que ser sócio, né? Então, eu quase fui sócio. Então, tanta assiduidade que tinha aqui nos cultos, tinha aqui nos programas nas igrejas aí, e com a NCA eu era bem pequenininho, então tinha que acompanhar minha mãe em todas as caminhadas, e vinha até de gravata no Lais, em homenagem à NCA. E fico feliz em rever muitos amigos, muitos irmãos, e estava olhando ali o Vivaldo, com o bigodão ali pra gente. Aí que eu olhei e fixei mais o olhar, falei, o Vivaldo, parecendo um Sarney, né? Mas são cada irmão com sua performance diferente, e pouco tempo a gente passa sem se ver, a gente começa a ver a performance mudando. Só muda a performance do Giovanni, né? E eu estou acompanhando, eu estou chegando lá também, estou também nessa escola aí de crescimento, né? Crescimento dos lados, estou nessa escola aí e eu não posso, mas tem que sair dessa escola, porque a escola não é bom negócio não. Mas eu convido os irmãos a acompanhar nosso texto. Estaremos meditando em João capítulo 1, versículo 14 e 16. Mas antes, deixa eu lembrar aqui de uma coisa importante que eu estava esquecendo. Na sexta-feira que vem eu estarei completando, ou melhor, já completei 10 anos de ministério de Nova Betânia. Mas na sexta-feira nós estaremos fazendo um culto de gratidão ao Senhor por esses 10 anos que o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos à frente daquela igreja. Então, nós vamos fazer um culto simples, apenas com a igreja, um culto mais voltado para a igreja, mas como nós estamos aqui, eu não poderia deixar de convidar vocês para estar conosco aqui, se puderem, alegrando conosco e agradecendo a Deus por esses 10 anos de ministério que passamos ali na Nova Betânia. Parece que um dia desses chegamos ali, mas já se passaram 10 anos. E ficar à frente de 10 anos, à frente de uma mesma igreja, não é muito fácil, mas o Senhor tem nos concedido a sua graça. E através dessa graça do Senhor, nós temos conseguido estar ali, porque o Senhor tem permitido a nossa permanência ali. E trago um abraço da nossa igreja, também um abraço da Rosana e do Silas Filho, ficaram ali para poder somar no Ministério do Louvor, que fazem parte do Ministério do Louvor, e nós trazemos assim um abraço da nossa igreja para vocês. João capítulo 1, versículo 14 e 16 nos diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez, queremos nos dirigir ao Senhor, para pedir ao Senhor que o Senhor esteja falando aos nossos corações, aquilo que o Senhor já falou no meu coração e que eu possa compartilhar com a tua igreja nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor me use apenas como instrumento em suas mãos, para falar aquilo que o seu Espírito deseja falar a cada um nessa noite. Ó Deus, usa-nos como instrumento e abra o coração e o ouvido de cada um para ouvirem a sua voz. E não tenham seus corações endurecidos para tudo aquilo que o seu Espírito vai ministrar aos seus corações nessa noite. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vivendo na plenitude de Cristo, esse é o tema em que a MCA está compartilhando, está vivendo, e a igreja está compartilhando com a MCA sobre esse tema, vivendo na plenitude de Cristo. Eu gostaria de começar a meditar nesse tema
pensando sobre o versículo 16, na parte final do versículo 16, que diz graça sobre graça. Que na verdade nós só podemos viver na plenitude de Deus pela graça de Jesus Cristo, é através da graça de Jesus Cristo, e graça sobre graça, que na minha versão diz assim, mas na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, diz que bênção e mais bênçãos. Graça sobre graça, na versão Bíblia, na linguagem de hoje, diz bênção e mais bênçãos. Se eu perguntar a cada um de vocês, quem quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados, amém? Amém. Todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos receber de Deus as mais ricas bênçãos, todos nós queremos estar usufruindo de tudo aquilo que Deus tem de bom para nós. Mas nós precisamos entender também que para abençoarmos, ou melhor, para sermos bênçãos, nós precisamos também de abençoar. Abraão, quando Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá você será uma bênção. Nós vemos Abraão obedecendo a voz de Deus, porque seria bênção lá onde ele iria, ele também seria abençoado, mas não tem como nós sermos abençoados se não formos bênçãos também na vida das pessoas. E Abraão deixou tudo para seguir a ordem de Deus, e nós também muitas vezes temos que deixar tudo para fazer aquilo que Deus nos manda fazer, para ser bênção na vida de alguém, mas também para sermos abençoados. Quando em determinado momento Jesus fez a multiplicação dos pães, ele saiu dali daquele lugar onde ele estava, atravessou o mar, foi para um outro lugar, e naquele lugar onde ele estava, chegou ali a multidão já estava esperando por Jesus, e Jesus falou o seguinte: vocês me buscam não porque viram sinais, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos, ficaram saciados. Muitos estão seguindo a Jesus porque querem, não pelo que Jesus é, não pelo que Jesus faz na nossa vida, mas pelos sinais, pelos milagres que eles podem operar, porque nós queremos ser abençoados, nós queremos viver um evangelho onde nós trocamos com Deus, nós fazemos trocas com Deus, nós queremos receber de Deus, e muitas vezes nem trocamos com Deus, apenas recebemos. E somos como sanguessuga, né? Que recebemos, apenas queremos receber de Deus. E muitas vezes nós estamos incluídos nesse contexto que Jesus falou: vocês me procuram, porque vocês apenas querem comer o pão e ficaram saciados. Todo mundo quer ser abençoado, mas poucos querem viver na plenitude de Cristo. Porque para viver na plenitude de Cristo, nós temos que viver de uma forma mais intensa na presença do Senhor. Para viver na plenitude de Cristo, nós temos que, nós com certeza seremos abençoados, aqueles que vivem na plenitude de Cristo, mas temos que entender que para vivermos na plenitude de Cristo, nós temos que colocar a nossa vida à disposição do Senhor, colocar a nossa vida no altar do Senhor, e assim nós vamos começar a interagir com Deus, Deus vai interagir conosco, e vamos começar a viver essa plenitude. Aí sim nós vamos abençoar muita gente, e vamos também ser abençoados pelo Senhor. A primeira condição para nós vivermos em plenitude, na plenitude de Cristo, é preciso termos fé que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar. Ter fé, e a palavra de Deus já de contrapartida diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que, através da fé, que nós somos levados a aceitar que Jesus, aquele cheio de graça e de verdade, que o texto nos diz, é aquele que veio ao mundo, é aquele que morreu na cruz para nos salvar, e é a fé que nos leva a crer que esse Jesus pode nos salvar. O versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo significa que Jesus Cristo se tornou homem como nós, se tornou alguém que passou entrou no mundo com um evento temporal, mesmo ele sendo atemporal, e em um determinado ponto da história ele vem com um tempo de vida limitado, numa circunstância do tempo, e ele vem para se apresentar à humanidade, sendo o Salvador do mundo, sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, e a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que Deus queria transmitir, a sua palavra, o que Ele queria se revelar para o homem, agora nesse momento, Jesus se torna essa revelação e habita entre nós e vive como nós homens e está agindo entre nós, e esse Deus se torna carne e habita entre nós. É o Jesus
que nós temos que aceitá-lo pela fé. E talvez você fique pensando que como que Deus poderia se revelar, como que Deus poderia mandar o seu Filho vir ao mundo, e que essa fato de Jesus vir ao mundo, e Jesus ser o próprio Deus, e que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Talvez você que ainda não conheça a palavra, você comece a pensar que isso tudo é uma viagem, que tudo isso é uma utopia, que tudo isso são sonhos, são coisas que os crentes acreditam. Mas eu tenho que afirmar para você, que para você viver na plenitude de Deus, na plenitude de Cristo, você precisa ter fé que Jesus Cristo, que salvou a minha vida, que foi Jesus Cristo que salvou a vida de muitos que estão aqui, e que esse Jesus Cristo pode também salvar a sua vida e deseja salvar a sua vida, porque Ele se preocupou tanto conosco, Ele amou tanto o mundo, que Ele veio em forma de homem para habitar entre nós, para morrer como homem, para que o seu sangue vertido na cruz pudesse nos purificar de todo o pecado. E é através da fé que você tem em Jesus Cristo que você pode crer que Ele realmente é o Salvador da vida de todos os homens, que Ele veio para salvar a todos os homens. Amém? Nós também precisamos entender que para vivermos na plenitude de Deus, na plenitude de Cristo, nós precisamos ter fé, em primeiro lugar, para aceitar que esse Jesus que veio ao mundo é o meu Salvador, é o seu Salvador, que esse Jesus é o Filho de Deus. Eu não posso viver na plenitude de Jesus Cristo se eu não consigo aceitá-lo como meu único e eterno Salvador. Mas também, para você viver nessa plenitude de Cristo, também você precisa ter fé, não só para aceitar a Jesus, mas para viver na dependência de Jesus. Viver na dependência de Jesus não é fácil. Viver na dependência de Jesus, muito embora você saiba que Jesus te proporciona segurança, que Ele te proporciona bem-estar, que Ele te protege, Ele te segura em suas mãos, mas você precisa para viver na dependência dEle, você precisa de se relacionar com Ele e crer que realmente Ele pode todas as coisas, e que Ele está no controle da sua vida, e que Ele está conduzindo a sua vida, e que Ele vai te conduzir por caminhos altos. Você precisa entender que para viver na dependência de Jesus, você precisa de colocar a sua vida na dispensação dele. E em qualquer circunstância da sua vida, você poderá dizer: sei que todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. Mesmo que você veja o seu filho num caixão, você pode declarar sem hipocrisia: creio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E você pode viver isso só no momento em que você consegue desenvolver um relacionamento com o Senhor, e você começa a viver a plenitude de Cristo na sua vida, e Cristo começa a viver inteiramente em você, e você começa a ver que a sua vida depende 100% do Senhor, que a sua vida não é mais guiada pelos seus próprios passos, que a sua vida não é mais guiada pelas suas próprias ideias, pela sua própria cabeça, pelos seus próprios conhecimentos, mas a sua vida é guiada por aquilo que você conhece que Jesus é, por aquilo que você sabe que Jesus faz, por aquilo que você sabe que Deus faz na sua vida, porque te ama, porque quer te dar o bem e quer fazer para você o melhor possível, mesmo que você muitas vezes não entenda o momento, mas você sabe que é o melhor que Deus tem para você. E Deus sabe, lá na frente você vai, talvez não entender, mas você vai saber que o Senhor sempre soube o que era melhor para você. Isso é viver na dependência de Deus. Isso é estar na plenitude de Cristo. Mas também para nós continuarmos andando na plenitude de Cristo, para viver na plenitude de Cristo, precisamos entender o que significa estar cheio de graça e de verdade. O texto fala ainda que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Está cheio de graça e de verdade. O pródigo define graça como sendo a compulsão irresistível aos homens, mais do que eles merecem, e que flui espontaneamente da ilimitada generosidade de Deus. Em contrapartida, verdade significa, finca-se na determinação divina de ser coerente, inteligível e digno de crédito no seu relacionamento com a humanidade. E assim nós começamos a ver uma combinação perfeita entre graça e verdade, e esse Jesus que veio para nos salvar, ele veio ao mundo cheio de graça e de verdade, ou seja, um amor eterno pelos pecadores,
com um amor imenso, um amor imensurável, com amor com uma ternura infinita sobre todos os pecadores e contrabalançando essa graça, esse amor pelos pecadores com a sua verdade, que é uma verdade absoluta que orienta o homem, que é a palavra de Deus, a sua verdade nos orienta, a sua verdade nos conduz, a sua verdade se revela aos nossos corações, nos mostrando aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus faz em nossas vidas. Então essa espontaneidade da ilimitada generosidade de Deus é algo que só pela graça, e é só através da graça é que nós podemos entender e aceitar a Jesus como o único e eterno Salvador. Em 1987, uma bomba no Irã fez com que explodisse um lugar onde estava Gordon Wilson e sua filha de 21 anos, e ali Gordon e sua filha ficaram soterrados com 1,5 metros de escombros sobre seus corpos. E ali só Gordon sobreviveu, a sua filha não sobreviveu, e Gordon disse que perdoava aqueles terroristas, e ele pronunciou a respeito dos terroristas da seguinte forma: eu perdi minha filha, mas não guardo ressentimentos. Vou orar hoje e todas as noites para que Deus nos perdoe. Isso caiu, essa declaração desse homem caiu no ouvido da mídia, e a mídia divulgou isso de forma vasta e ampla, e o luto daquele homem se tornou um vislumbre da graça de Deus para todo mundo. Todas as pessoas que viram essa declaração desse homem puderam mensurar, puderam entender um pouco, avaliar um pouco o que significa graça. E graça significa exatamente esse amor que Deus tem para conosco, um amor irresistível que Ele sente pelos homens, por nós seres humanos, esse amor irresistível que leva a nos perdoar, que leva a nos salvar, que leva a enviar Deus o seu único Filho para morrer na cruz por nós, que leva a nos dar vida. E essa graça, junto a essa verdade, faz com que nós caminhemos rumo àquilo tudo que Deus tem preparado para o ser humano. E é através dessa graça, dessa verdade, que nós começamos a viver a plenitude da graça de Deus. Começamos a viver essa plenitude, porque essa plenitude que nós só entendemos porque Deus se revela a nós, que Deus se apresenta, e é a sua graça, é a sua verdade que faz toda a diferença em nós. Ele veio se dispor no seu lugar ao lado do Pai, para nos justificarmos na cruz do Calvário. Vivemos a plenitude de Cristo porque nós fomos alcançados pela sua graça. Fomos alcançados pela sua graça. E essa verdade que habita em nós, que somos guiados pela essa única verdade, e essa verdade absoluta que nos conduz, que nos leva a caminhos altos, faz com que vejamos a glória do Senhor a cada dia. Irmãos, não tem nada mais importante na vida do crente do que ele presenciar a glória do Senhor, do que ele ver a glória de Deus. Eu não sei quantos têm tido a experiência de ver a glória de Deus na sua vida, de ver Deus manifestando o seu poder, a sua graça, a sua glória na sua vida, nas suas ações, naquilo onde você está. E muitas vezes você sozinho, você contempla a maravilha de Deus, e Deus se revela a você. E nós hoje temos o privilégio de ver a glória de Deus, e nós podemos sentir a glória de Deus, porque esse Jesus que morreu na cruz nos proporcionou tudo isso, e esse verbo que se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Ele nos propiciou vermos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pois todos nós recebemos da sua plenitude. Versículo 16 diz: pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. E aí entra a parte mais importante do texto, porque nós começamos a ver, e eu precisava de falar sobre essas coisas que eu já mencionei aqui, porque para nós entendermos que viver na plenitude de Cristo não é apenas uma frase de efeito. Você não pode ter esse tema que a NCA escolheu como sendo uma frase de efeito na sua vida, que é um tema bonito, é um tema significativo, mas para você viver na plenitude de Cristo, você precisa ter fé em Jesus Cristo. Te salvou, Ele pode salvar. Você precisa ter fé para caminhar com Ele em todas as circunstâncias da vida, mesmo nas circunstâncias contrárias, nas circunstâncias adversas.
você precisa ter fé para caminhar com Ele, você precisa conhecer e entender essa graça e esse amor de Deus que habita em nós, e conhecer e entender essa verdade que Jesus é essa verdade. Então nós precisamos de um conjunto, precisamos de estarmos equipados com a fé salvadora, precisamos estar equipados com a fé que nos proporciona a nossa caminhada. Precisamos estar ligados também, conhecendo e entendendo o que é a graça, tendo experimentado essa graça, e tendo experimentado essa graça de Deus, e vendo a sua glória, nós podemos começar agora a caminhar e viver a plenitude de Cristo. Porque sabe o que significa viver a plenitude de Cristo? Lá em Efésios 3,19 diz: e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Irmãos, estamos vivendo a plenitude de Deus, estarmos cheios, estarmos preenchidos da plenitude de Deus. E a plenitude de Deus significa o seguinte: é a graça de Deus, é a realeza de Deus, é a realeza divina vivendo em nós, seres humanos. Então nós somos vasos de barro, e sendo vasos de barro, mesmo sendo o barro sendo um produto perecível, mesmo sendo o barro sendo um produto que não tem muito valor, um vaso que não tem tanto valor, mas somos portadores de algo riquíssimo, de algo extraordinário. Somos portadores da presença de Deus, do Espírito de Deus que habita em nós, e a realeza divina está em nós, porque nós estamos vivendo na plenitude de Cristo. Viver na plenitude de Cristo é viver na plenitude da sua vontade, é viver na plenitude daquilo que Ele preparou para nós, é viver na plenitude daquilo que Ele é em nossas vidas, da experiência que nós temos, da experiência que somamos dias após dias da nossa vida, e essas experiências nos levam a conviver mais de perto com Deus. E quanto mais de perto nós convivemos com Deus, mais experiências nós temos, e mais cheios da graça de Deus nós ficamos, e essa plenitude vem tomando conta e preenchendo o nosso coração, preenchendo a nossa vida. Por isso o texto diz que é viver bênção e mais bênçãos. E quando nós somos portadores dessa plenitude, vivemos na plenitude, nós somos ricamente abençoados pelo Senhor. E a palavra de Deus, ela não cessa de nos mostrar o quanto Deus quer nos abençoar. A palavra de Deus não cessa de revelar-nos a cada instante, a cada momento que você abre a sua Bíblia, cada página que você for ler, que você lê, você vê Deus mostrando, Deus se revelando a você, falando sobre a sua graça, falando sobre o que Ele tem de planos para a sua vida, sobre o que Ele quer fazer na sua vida. E a palavra de Deus, ela nos mostra a cada momento que nós podemos viver plenos da presença de Deus, nós podemos viver plenos da presença de Jesus Cristo, porque esse amor de Cristo excede todo entendimento, para que nós todos sejamos preenchidos até a plenitude de Deus, pelo poder de Deus que age em nós. Infelizmente, muitos têm banalizado essa plenitude de Cristo. Muitos têm banalizado a graça de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm procurado as igrejas, muitas pessoas têm procurado o Evangelho para resolver seus problemas imediatos, para talvez ser tirado de uma crise, para viver talvez uma nova experiência de vida, mas em alguns momentos as pessoas têm banalizado a graça de Deus, em alguns momentos as pessoas não têm sabido viver segundo a orientação que Deus tem para nós, porque nós precisamos viver de forma que Deus esteja manifesto o tempo todo na nossa vida. E nós precisamos viver onde nós andamos, seja no meu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na nossa rua, seja onde for. Nós temos que viver como cristãos, temos que viver a graça de Deus, temos que viver para o Senhor, e assim nós estaremos vivendo na plenitude de Cristo. Porque viver na plenitude de Cristo é viver uma vida com abundância, uma vida de abundância da presença de Deus, e muitos estão confundindo a abundância de Deus com a abundância de bens, e muitos estão pensando que viver na plenitude de Cristo, estar cheio da plenitude de Cristo, é ter uma vida financeira próspera, ou ter ver coisas extraordinárias acontecendo, mas na verdade a palavra de Deus é muito simples em nos dizer que nós, sendo
filhos de Deus, recebemos essa graça, de maneira a qual nós somos tratados como seus filhos, de maneira a qual o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e o poder de Deus vem sobre nossas vidas, e nos aperfeiçoando, e nos dando visão, nos dando condição, nos dando meios para nós vivermos uma vida de santidade, mesmo no meio de um mundo corrompido, mesmo em meio a pessoas que se corrompem a cada dia pelo pecado. E nós vivemos nesse mundo, mas nós podemos ser diferentes desse mundo, porque nós vivemos sob a graça de Deus, e nós vivemos a plenitude de Cristo a cada dia. Nós precisamos, como igreja de Cristo, entender que temos um compromisso de levar a verdade às pessoas, mas temos um compromisso de viver essa verdade, temos um compromisso de viver essa verdade a cada dia, porque se nós não vivemos essa verdade, nós estaremos sendo hipócritas, com um discurso e com outra prática. Nós não podemos ter um discurso e outra prática, nós temos que praticar exatamente aquilo que nós discursamos, aquilo que nós falamos, aquilo que cremos, aquilo que vivemos. Então, aquilo que nós praticamos a cada dia será aquilo que nós cremos. E quando nós cremos que a plenitude de Cristo está em nós temos que olhar para a nossa vida de uma forma muito mais avaliativa. Temos que olhar para a nossa vida como sendo pessoas que precisam de estar a cada dia consultando ao Senhor, se perguntando se o Senhor tem se agradado das nossas ações, se o Senhor tem se agradado da nossa vida, se o Senhor tem se agradado dos nossos feitos. Como servo de Deus, e que a graça e a plenitude de Cristo está sobre nossas vidas, nós precisamos de vivê-la de forma que façamos diferença nesse mundo, façamos diferença onde nós estamos, façamos diferença, porque se nós não fizermos diferença, nós não estaremos sendo significativos na nossa permanência nesse mundo. A nossa passagem pelo mundo é muito rápida, nós passamos por aqui de maneira muito rápida, e nós temos que, quando nós estamos no mundo, precisamos testemunhar de Jesus, precisamos estar vivendo essa plenitude de Cristo, e precisamos viver entendendo que a graça de Deus, ela é a característica única da igreja, e é só a igreja que tem essa grande característica, essa marca, porque nós fomos alcançados por Jesus, e nós temos essa graça, e nós também podemos alcançar as pessoas e termos misericórdia das pessoas, porque o mundo necessita, o mundo está carente da graça de Deus. E essa graça de Deus que o mundo tanto necessita, o mundo tanto precisa, e muito embora as pessoas não conseguem crer que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, vivendo entre nós, morreu, que Jesus Cristo seja suficiente para salvar o pecador, mas muito embora eles não creiam, mas nós temos que continuar pregando essa palavra, anunciando essa palavra, porque quando nós pregamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio ao mundo para salvar o mundo pecador, nós estamos tendo misericórdia do mundo, nós estamos vivendo essa graça que o Senhor colocou em nossos corações, colocou em nossa vida, essa graça a qual nós somos alcançados para o reino de Deus. E nós precisamos de entender que o mundo necessita de Jesus, e que o mundo tem que ser salvo por Cristo, precisa ser salvo por Cristo Jesus, porque a cada dia nós vemos na mídia, nós vemos em toda a mídia o que tem acontecido no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, no mundo inteiro. Nós estamos vendo como que a iniquidade tem aumentado, como que a iniquidade está se alastrando, como que a violência, o mal está se instalando em todos os lugares, e nós precisamos de ser propagadores dessa graça. Quem vive na plenitude de Cristo não tem essa plenitude só para si mesmo, mas essa plenitude consiste em você ser pleno, e você está exalando o perfume de Cristo, você está exalando aquilo que Deus quer que você faça, você está exalando o amor pelo próximo, você está exalando toda a sua ternura pelo ser humano, porque é assim que a graça de Cristo funciona. É o equilíbrio entre a ternura que Ele tem para conosco e a verdade que finca na determinação divina de ser coerente, inteligível na sua palavra, e que a sua palavra é a verdade. Meu desejo nessa noite é que não só a gente será viva na plenitude de Cristo, mas que toda a igreja
possa estar vivendo a plenitude de Cristo. Mas meu desejo também é que nessa noite, você que ainda não conseguiu se jogar aos braços do Pai, você não conseguiu ainda confiar em Jesus para ser o seu Salvador, não conseguiu ainda confiar que Jesus é o seu eterno Salvador, que Ele pode ser o seu eterno Salvador, Ele quer te salvar. Você pensa que isso é uma história que talvez não entre na sua cabeça, que você não consiga aceitar essa história, mas eu posso te afirmar que isso não é uma história, isso é a verdade. E essa verdade, você precisa de crer nessa verdade, para você conseguir viver essa plenitude. E vivendo essa plenitude de Cristo, você será abençoado rico e abundantemente. Eu quero todas as bênçãos do céu, irmãos. Eu quero todas as bênçãos que eu tenho prometido para mim. Eu quero bênçãos espirituais, eu quero bênçãos materiais, eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero. Mas todas as bênçãos, todas elas, para eu usufruir e para eu ter acesso a essas bênçãos, eu preciso viver a plenitude de Cristo. Se eu não viver a plenitude de Cristo, eu não conseguirei nem fazer uso dessas bênçãos. Muito embora tem gente que pensa que é abençoado porque comprou um carro novo, porque conseguiu um emprego melhor, porque conseguiu uma casa nova, porque sua vida está sendo próspera e sua vida está correndo tudo bem, e pensa que estão sendo abençoados, até abençoado, mas quando vem uma circunstância contrária, mas quando vem uma adversidade, a pessoa começa a balançar e começa a questionar: onde está esse Deus que eu sirvo? Onde está esse Deus que amou? Onde está esse Deus que eu declarei com os meus lábios, que eu confessei com os meus lábios? Mas saiba que esse Deus, quando você consegue desenvolver esse relacionamento com Ele, que você entende o que é a graça, entende o que é a verdade, entende quem é Jesus para você, você adora-o em espírito e em verdade, seja na bonança ou seja na adversidade, seja nos momentos alegres, nos momentos que você está recebendo, ou seja nos momentos que aparentemente o Senhor está te subtraindo. Mas pode ter certeza que Deus não te subtrai nada. Deus ele só te dá. E até aquilo que te subtrai é porque Ele sabe que será melhor para alguém. E você precisa de entender que para você ser abençoado, você precisa ser bênção. Mas para ser bênção, você precisa estar no centro da vontade de Deus. E só consegue viver a plenitude de Cristo aquele que consegue olhar para Jesus e entende o seu amor e a sua graça, entende os seus projetos, os seus planos, e entende tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, mas que Deus abençoe também o seu coração, para que o seu coração esteja seguro no Senhor, e que você ainda não aceitou a Cristo como seu único eterno Salvador. Nessa noite, você pense nessa verdade, você creia e não só creia, mas você se disponibilize para ser alcançado pela graça do Pai. E essa graça vai te conduzir por caminhos altos e você vai viver a plenitude de Cristo. Que Deus abençoe. Amém.